Olá pessoal, mais um Coruja Podcast RJ, comigo Flávio Ferreira, e hoje o entrevistado é ele, Leonardo Leão. É isso aí, tudo bem, meu irmão? Prazer em estar aqui com você. Beleza, bater esse satisfação papo aí. nossa. Antes de passar para ele, falar um pouquinho sobre ele, a nossa campanha dos mil inscritos está aqui, a camisa da seleção doada pelo jogador Jair Marinho Júnior, tá? E tá aqui, você querendo participar é simples, só se inscrever no canal, automaticamente já está concorrendo a essa camisa da seleção brasileira, uma camisa oficial, tá ok? Além da camisa da seleção, temos também 10 bolsas na faculdade fáceis. São 10 bolsas, sendo uma de 100% e 9 de 40%. Então é simples, só ir lá se inscrever que já vai estar concorrendo nessa campanha. Tá ok? E agora vamos para o nosso merchan. Vi-Unhas, serviço especializado em gel na tip com alongamento, banho de gel para o fortalecimento das unhas, esmaltação, cutilagem e manutenção. Tudo com atendimento em sua residência para sua maior comodidade. Não perca a oportunidade de cuidar das suas unhas. Agende seu atendimento no Instagram, @VitoriaAlves_News. Salão de Festas LM Eventos, espaço especializado em festas e eventos corporativos, reuniões de empresa, festas infantis, 15 anos, casamentos. LM Eventos é o lugar ideal para as suas festas e eventos. Mais detalhes, veja no @LM Eventos. Se você precisa mudar o visual, eu tenho um Point. Point da Beleza é o lugar certo para você que quer mudar e dar um up no visual. Corte, coloração, escova, maquiagem, sobrancelhas, unhas e muito mais para você ficar ainda mais bela. Entre em contato e agende um horário e venha para o melhor Point, o Point da Beleza. Instagram, Point da Beleza. Brincar e moda infantil. Tudo em roupas para seus filhos de 2 a 14 anos. Vários modelos nas mais diversas estampas e marcas. Roupas de qualidade e bom preço que você pode receber direto na sua casa. Mais informações, entre lá no @EuSouBrincare no Instagram. E tem uma promoção usando o cupom CORUJA10. Você ganha 10% nas compras acima de R$100. Cupom CORUJA10. E aí, Leandro, tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Prazerzão. Tá aqui. É Leonardo. Isso. Gente, eu não gosto que chama ele assim, eu erro aqui, já brigaram comigo, mas eu não vou parar a gravação Não é por que eu causa não gosto, disso, é que meu não. nome é Leonardo. É Leonardo Leão, a gente erra. É isso. E aí, É por tudo causa da bem? dupla. Isso, é por causa da Leonardo dupla. aí. Você gostava da dupla? Aí Cara, eu fica sou aqui. novo, né, cara? Eu peguei um pouquinho só Só a o parte finalzinho. Isso, mas o cara Marcou uma arrebenta, né? geração, né? Verdade. Marcou. Irmão, te agradecer pelo convite, tá? Mais uma vez aí. Tô acompanhando o seu trabalho que você tá fazendo. Aqui em São Gonçalo é bacana, né? A gente ter esses espaços, né? Pra gente Isso. poder falar sobre a nossa cidade, falar sobre o Rio de Janeiro, do Brasil como um todo. Então, assim, te agradecer, né? Por essa ferramenta e te parabenizar pelo trabalho que você tem desenvolvido aí. Tô aqui com o maior prazer pra gente bater esse papo aí. Eu que agradeço pelo carinho, por você estar aqui conosco aqui. Fica à vontade, tá bom? Antes de mais nada, quero fazer aquela pergunta que eu sempre faço. Quem é o Leonardo Leão? Bom, o Leonardo é um jovem de São Gonçalo, jovem sonhador. Hoje eu tenho 30 anos. Sou pai do Davi, que tem 10 meses. Tá quase aí chegando no primeiro aninho. E é isso, cara. Trabalhador, gosto de sonhar, sou um cara que tento ser proativo, tentar, hoje em dia, no mundo dinâmico, né, que a gente tá vivendo, a gente tem que entender um pouquinho de tudo. Em construção, no sentido de que a gente nunca tá. A gente nunca sabe tudo, né? A gente tem que estar sempre buscando evolução. Isso. E agora com esse desafio da paternidade, então é o maior desafio, assim, né, da minha vida. Então, logicamente que vem as mudanças vêm, né? Mas Papai do Céu cuida de tudo com tanto carinho que vai preparando, né? Normalmente aí quem é pai ou quem é mãe também sabe que existe aquele processo ali. E é isso, cara. Se eu pudesse resumir, é um cara que... É empresário ainda? Sou empreendedor aqui na cidade. Tem uma barbearia, essas barbershops, né, que são um pouco mais modernas, né, que é a Barbearia Gladiadores. Fica ali no bairro de Santa Catarina, aqui em São Gonçalo. Já tem 6 anos. Então, assim, comecei a empreender desde cedo. Sou músico também. Então, querendo ou não, eu empreendia na minha carreira como músico lá atrás, né? Sou publicitário,
Caramba, agora Eita. ficar falando um monte de coisa, né? Sou formado em comunicação social, em publicidade e propaganda. Ah, legal. E é isso, cara. E também tô ativo na política, né, de São Gonçalo, na vida política aqui de São Gonçalo. E acho que a gente, no decorrer do papo, vai poder queria entrar em saber vários... Queria saber segmentos. um pouquinho você como pai. Como tá sendo essa vida de pai aí? Cara, é difícil de explicar, né? É um sentimento que eu não imaginava que era possível. Todo mundo fala que, não, quando você for pai, você vai saber. Quando você for mãe, você vai saber. E realmente muda tudo. Muda tudo. Hoje eu sou um cara mais cuidadoso, tenho tomado cuidado, porque assim, a gente é um exemplo, né? Ainda mais o pai, né? A gente vê, às vezes, nos detalhes, alguma coisa que a gente faz e ele já quer imitar. É Então verdade. você se torna uma referência ali para aquela criança ali, né? Que você precisa dar o seu melhor. Então, tenho buscado dar o meu melhor, né? A minha esposa também, a mãezona, assim, a cada dia a gente vê... Como eu falei no início, né, cara? Deus faz tudo tão perfeito que a gente amadurece, Com certeza. a gente se desenvolve. Tem muita gente que acha que não, porque eu não... Como é que eu vou ser pai? Como é que eu vou ser mãe? Eu não sei tomar conta de nada. Mas Papai do Céu te prepara, cara. Chega Numa aquele normalidade ali, é uma questão, né? Sei lá, da vida, né? Um propósito ali da nossa vida, né? É normal, a gente cresce, nasce, cresce, reproduz e morre depois, né? Então, assim, é uma coisa diferente, muito diferente, que é difícil até de explicar, confesso pra você. Eu vou falar pra você que quando eu fui pai, eu tinha um modo de viver, né? É meio relaxado, meio... Andava com o carro meio rápido, fazia algumas coisinhas. Exatamente. Depois que eu fui pai, acabou. Sim. Eu não corria mais com o carro, não fazia mais aquele negócio que eu fazia. Então, Sim. me deu uma sensação de responsabilidade muito grande. Exatamente, isso aí. E nos freia e faz agora entender por que o pai, porque a mãe tratava a gente daquela forma lá atrás. Isso é natural, cara. Eu vi até esses dias nas redes sociais, teve um rapaz falando assim, porque às vezes tem gente que fala, não, quando eu vou me preparar melhor para poder ser pai, até me preparar financeiramente, porque os custos aumentam. Cara, depois que você tem um filho, você se esforça de uma maneira mais que dobrada, é uma maneira que transcende qualquer lógica, transcende qualquer conta que você faça assim, pra você fazer aquilo ali dar certo, entendeu? Lógico que os desafios vêm, os problemas vêm, as dificuldades, né? Nem tudo são flores, né? Isso. Mas eu acho que é uma questão natural que as coisas vão mudando mesmo. A gente, enquanto homem, né? A gente precisa ter referências, né? E eu acho que eu quero ser uma referência pro meu filho. É natural que o filho, né, se espelhe no pai, mas eu quero ser uma boa referência pro meu filho, então tomo esse cuidado e tento avançar, tento estar sempre, constantemente tentando buscar melhorar, né, enquanto homem. Ah, legal. E, vem cá, você tá na igreja também, né? Sim. Como foi essa sua parte de estar na igreja? Você aceitou Jesus tem pouco tempo? Sim. Já é de berço? Como que é isso? Então, eu sempre fui católico, né? Sou batizado quando criança, igual a maioria das pessoas, né? Tradicionalmente na igreja católica. A minha família, em sua maioria, é católica. Porém, eu sempre fui ligado a projetos sociais, né? Projetos e ações sociais. E muitos deles ocorrem dentro de igrejas evangélicas. Isso. E ali eu fui entrando ali, sabe, naquele meio ali. E hoje a igreja evangélica tem essa dinâmica, sabe, de estar sempre atuando. E eu sou um cara um pouco, como eu falei no início também, um pouco proativo. Não gosto de ficar muito parado, gosto de movimentar. Eu acho que as coisas precisam estar em movimento. E aí comecei a frequentar a igreja evangélica de um tempo já. E esse ano, agora no início do ano, decidi me batizar. Acho que você precisa dar um passo, né, de fé. Decidi me batizar na igreja evangélica, que existe uma percepção diferente de batismo, né, de remissão de pecados e tal. E a criança, quando se batiza, ela não tem pecado, né? É uma criança pura. Então, existe esse entendimento que você se batiza, assim como Jesus se batizou também aos 30 anos, como eu me batizei, para remissão de pecados, e é um ato profético, né? Então, tenho buscado a Deus. Existe... eu acho que também, Flávio, o mundo do jeito que tá hoje, né? As coisas meio estranhas, né? Você tem que buscar, você tem que não só ter fé, mas você tem que praticar a fé. Então,
Lógico que a gente erra pra caramba, não sou perfeito, não tô aqui pra ser nenhum demagogo, né? Desse, não, que eu sou o cara perfeitão. Mas tenho buscado melhorar, tenho buscado me alimentar, né, da palavra. Tenho buscado... Porque senão a gente se alimenta das coisas do mundo, né, que estão aí. Então tenho buscado me alimentar na palavra. Na minha família não tem nenhum evangélico. É mesmo? Nenhum, irmão. Como eu te falei, né, no início. Tem nenhum evangélico. Minha esposa, inclusive, católica. Minha mãe, meu pai, todo mundo, família católica. Mas que aceitaram também uma boa. E o pessoal, acho que acaba tendo uma... Caramba, entrou na igreja. Eu acho que antigamente visão, né? É mais isso, né? Não sei se é um preconceito ou um estereótipo, né, que se cria. Caramba, agora é crente. Cara, é uma vida normal. Lógico que existe... A gente é referência, né? Eu sempre assim, Flávio, na minha vida, desde quando eu era músico mais jovem, eu sempre tive uma certa visibilidade, digamos assim. Sem nenhum tipo de prepotência, mas sempre... As pessoas sempre olharam pra mim, entendeu? Então, agora, lógico que a responsabilidade aumenta, né? Mas eu acho que a gente precisa dizer não para algumas coisas também, né, do mundo, e tentar se alimentar da palavra. É isso que eu tenho buscado. Acho que foi uma decisão acertada, né? Uma das melhores decisões da minha vida. A questão também do filho que a gente comentou antes, a gente começa a ver a vida, o mundo diferente. Então, o meu filho se chama Davi, né? Então eu sou apaixonado pela história de Davi. Então você começa a se aprofundar na palavra, se aprofundar nas histórias e ver o que Deus faz e o que é possível de fazer na nossa vida. Eu costumo dizer que as nossas leis foi tudo tirado da Bíblia, né? Você vê que você vai no frente do juiz, bota a mão na Bíblia, tudo você foi tirado ali, a maioria das coisas da Bíblia. E a Bíblia nunca caiu em contradição. Então, eu não falo nem muito de religião, eu falo mais de seguir a palavra de Deus. Então, sim, é aquilo que você falou. Seguir a palavra de Deus, o que está escrito ali, que é mandamento. Então, você está no caminho certo e é só seguir o que está na Bíblia. Lógico que vem as provas, né? As provações, normal, né? Pô, dia assim como Jesus, quando foi batizado, ele andou pelo deserto e foi tentado pelo inimigo. E ele respondeu com a palavra. Então, se você não se alimentar da palavra, o inimigo vai te atentar e você vai se alimentar não da palavra, mas vai se alimentar dos desejos carnais, do que o mundo tem para te oferecer, isso, né? Então, quando você se alimenta da palavra, você fica um pouco mais forte, né? Fica um pouco não, muito mais forte, né? Fortalecido. Então, é isso que eu tenho buscado fazer. É isso, cara. Eu acho que você precisa dar um passo de fé, sabe? Eu passei a me incomodar. Esse processo é um pouco complicado, né? Até você se batizar, de fato. Abre uma outra visão, né? O Espírito Santo começou a me incomodar em algumas coisas. Alguns erros que você comete no seu dia a dia e você começa a ter uma percepção diferente. Alguns lugares que você frequentava que você passa a não ver... Caramba, olha isso e tal. Você começa a meio que... vai te incomodando por dentro, que é uma coisa inexplicável. Sei lá, não tem... É só você sentindo mesmo. Por exemplo, a questão de bebida. Sempre fui um cara que bebi. Desde novo, como eu te falei, era músico e... Nesse meio, né? Entendeu? Graças a Deus nunca tive contato com drogas. Mas bebia, normal. Socializando, cerveja, quando mais novo, vodka, normal. E aí você começa a se perguntar, poxa, será que é isso mesmo? Faz sentido? Às vezes você tá num ambiente ali, uma festa, alguma coisa que você é meio que socialmente obrigado a estar bebendo. Senão você fica destoando ali das pessoas. Então eu comecei a me fazer perguntas, sabe? Caramba, é isso mesmo? É isso que eu quero? E aí você vai se incomodando, aquilo você vai se alimentando de palavra, é um processo, né? E aí tem um momento que você precisa decidir, você precisa dar um passo. Senão você vai ficar estagnado no mesmo lugar. E aí quando você começa, isso é um entendimento meu, tá? Quando você começa a se alimentar de palavra, mas não toma decisão, é pior. Que aí você tá deixando de se aprofundar, mas você é conhecedor da palavra. Tem um ditado que diz que a ignorância é uma bênção, né? E é bíblico que por falta de conhecimento meu povo pereceu. Então, quando você não tem o conhecimento, você ainda consegue meio que... ele não sabe o que tá fazendo. Verdade. Agora, quando você sabe o que tá fazendo, quando você se alimenta da palavra e não decide dar um passo a mais... Aí fica mais complicado. Então decidi
me batizei, desci as águas. Todo dia vem os desafios, né? Que são normais na nossa vida. Mas é isso. Tenho buscado estar mais junto da palavra, me alimentar da palavra. E não tem jeito. A vida do cristão é uma vida de desafios, negação, né? De desafios, né? Diário. E é isso. Mas você tá de parabéns. Continua assim. Não sai desse caminho, né? Quem tá ouvindo a gente aí também, se tem uma porta boa para entrar, é a porta da igreja. Entra lá e busca e deixa que o Espírito Santo de Deus faça parte dele. É isso. Né? Você dá um passo, o restante Deus dá. Verdade. Daí que vem o Deus proverá, né? Quando Deus pediu, né, para Isaac, para Abraão, o seu filho, né, o Isaac, o filho da promessa. E ele ficou, caramba, vou dar o meu filho. Quando ele deu um passo, Deus já tinha preparado tudo, e aí que veio o Deus proverá, né? Então, assim, tem que dar um passo. Primeiro dá um passo de fé, e depois você deixa com Deus que ele faz as coisas acontecerem. É verdade. Agora, saindo um pouquinho dessa área, vamos para a da política. Cara, o cara é músico, né? O cara é empreendedor, o cara focado em outras coisas. Agora é político. Como que isso aconteceu na sua vida? Como você entrou para a política? Assim, como eu te falei, eu sempre fui envolvido em projetos sociais, né? Eu tenho uma barbearia aqui em São Gonçalo e eu montei um curso de formação de barbeiros. Um projeto social que eu sempre tive isso no meu coração. Sempre tive o coração voltado para projetos sociais, assim, para essa linha. Então, minha vida, a gente tá conversando, mas tudo meio que gira em torno disso. E eu montei um projeto que se chama Formando Sonhos, que era um projeto com curso de barbeiro. E aí a gente mobilizou, chamei alguns amigos, a gente começou a formar pessoas. Depois o negócio foi crescendo. A gente começou com o curso de barbeiro e terminou depois com o curso de manicure e com o curso de transista também, para as meninas. E aí comecei a ganhar visibilidade nas redes sociais, sou um cara muito ativo nas redes sociais. A gente vai mostrando o trabalho que vem fazendo. E aí veio o convite para ser candidato a vereador e me filiar no PL, né, que é o partido do nosso prefeito Capitão Nelson, do secretário da cidade, deputado estadual Douglas Ruas, do deputado federal Altineu. E veio o convite para ser candidato a vereador e para ser presidente do PL Jovem, que é um segmento, o segmento jovem, né, do PL. Então aqui em São Gonçalo eu tô como presidente do PLJ, né, que é o presidente do Partido Liberal da classe jovem. E aí, cara, a gente é movido a desafio, né? Com certeza. E decidi vir candidato. Eu vim agora candidato em 2024. Minha primeira eleição, fiz 1.626 votos, né? Com base no público jovem. Porque assim, Flávio, eu vejo que São Gonçalo é muito grande. A gente vive numa cidade que o censo diz que agora tem menos de 1 milhão de habitantes, mas a gente sabe que é mais de 1 milhão, né? Que nem o censo não consegue chegar em todos os lugares da nossa cidade. Certeza. É uma cidade rodeada por muitas comunidades, então existem realmente muitos jovens que são criados ali naquela região, naquela área mais periférica, né? À margem da sociedade, e não tem uma outra visão de mundo. Então, grande parte daquelas pessoas vão pelo caminho do crime. Lógico que pelo meio, né? Lógico que eu acho que hoje existe sim o querer, né? Se o cara quiser, o cara ter na mente dele ali que ele vai ir por esse caminho, esquece. Não faz nada que a gente não pode fazer nada que o cara já tá no crime. Dificilmente a gente vai conseguir salvar, mas existe uma classe que precisa de uma oportunidade, acredito eu. E é isso que eu busquei fazer. Através da barbearia, um curso de barbeiro, um curso de manicure, um curso de transista, alguma coisa na área da beleza, na estética, um curso de 2, 3 meses, o cara já tá sabendo alguma coisa ali. E hoje também na internet você consegue adquirir muito conhecimento. Então, quando eu montei esse projeto, foi para atingir aqueles que buscam uma oportunidade para mudar a sua vida. E não foi diferente, cara. A gente tinha lá filhos de traficantes que o pai não queria que o filho tivesse o caminho que ele teve. Porque a vida do crime é aquilo, né? Depois que você entra, você não tem como sair. A maioria dos pais, das mães que vivem, não quer que o filho segue. Não querem. Né? Que é uma oportunidade. Infelizmente, a gente acaba caindo num problema que
não dá oportunidade para essas pessoas, prefere dar dinheiro. Isso. O social prefere dar dinheiro para as mães, dar dinheiro para os Exato. pais, do Não que desenvolve criar aquela pessoa. o desenvolvimento para um filho, ou até mesmo para os pais, Isso. que é como ganhar seu dinheiro em vez de dar seu dinheiro, né? Isso. Então, falando como eu entrei na política, né, foi por meio desses projetos sociais que na minha campanha eu falei bastante dessa necessidade do trabalho focado no público mais jovem. Hoje em São Gonçalo são 200 mil, aproximadamente 200 mil jovens na faixa de 14 anos até mais ou menos 20 e poucos anos, 25 anos. Então, o meu desejo o que eu tenho feito, né, é trabalhar para esse público, para inserir o jovem no mercado de trabalho, que eu acho também que o jovem fica muito carente de boas referências, né? Então a gente precisa ter boas referências. A referência não pode ser aquele MC lá que canta música, entendeu? Verdade. Não pode ser só isso. Lógico que a música é a cultura, eu também sou músico e tal. Mas a gente precisa ter boas referências também para inserir esse jovem no mercado de trabalho, para ele ver que com a força de trabalho dele ele vai sustentar a família dele. Enfim, é isso que a gente buscou fazer. Foi uma campanha muito difícil, né? Porque a gente não vem com a mesma estrutura do que aqueles figurões da política que já estão na política há um tempo. Mas eu acho que foi uma votação bem expressiva para a primeira eleição. Foram 1.626 pessoas que confiaram a mim, né? Que acreditaram no projeto, que confiaram o voto a mim. E é isso, a gente pretende continuar trabalhando pra gente ver se a gente consegue mudar um cenário. Só pra você ter uma ideia, Flávio, nesse projeto no Formando Sonhos, até o final de 2024, a gente tinha formado mais de 500 jovens. Caramba. Então hoje eu consigo visitar barbearias que aquele garoto que a gente deu oportunidade está trabalhando, ou ele montou a barbearia. Às vezes junta com um amigo e montou. Manicure, a mesma coisa. Às vezes a menina trabalha, vai na casa da moça, trabalha a domicílio, né? Para poder fazer a unha. Porque são atividades que, para você começar a fazer, não é tão caro. O investimento não é tão grande. Então você consegue ali pegar daqui, pegar dali e começar. Né? Teve um dia até curioso isso, cara. Tem pouco tempo isso. Foi semana passada, mais precisamente. Eu tava em Niterói, que eu tive que resolver um problema lá no centro de Niterói. E sabe quando você tá num dia mal, você tá meio triste? Isso acontece com todo mundo. Com certeza. Eu acho que na rede social as pessoas só mostram a parte boa. Mas tem um dia que você tá meio pra baixo, assim. E eu tava nesse dia. Até que eu tava esperando um Uber perto ali da prefeitura de Niterói. E aí tem uma barbearia em frente à prefeitura de Niterói. Fiquei ali esperando, quando eu vejo o garoto cortando o cabelo, o garoto que fez curso lá comigo. Aí ele me viu. Veio falar comigo, Léo, me chamando pra conhecer a barbearia. Tipo assim, desesperado. E o meu Uber quase chegando, o cara tá... Não, cara, vem cá. Pô, você me deu oportunidade, vem aqui ver o que eu tô fazendo. Então, aquilo ali, cara, mudou meu dia. Eu tava mal, sabe do quando você 0 a tá... 100, né? Exatamente, você tá ali mal, poxa, será que é isso mesmo? Você começa a se fazer perguntas, né? E aí parece que... Você começa, como eu tô nesse processo também, cristão, você vê Deus em tudo, né? Deus tá em tudo, mas você fica mais sensível pra ver Deus em tudo. Como quem diz assim, meu filho, calma que... você já tá ajudando muita gente, continua nesse propósito, que seu propósito é meu também. Tipo isso. E ali aquele garoto mudou meu dia, cara. E aí, no dia seguinte, eu tava na conveniência ali, em frente à barbearia ali, em Santa Catarina, no posto de conveniência. Fui tomar um cafezinho, veio um rapaz, Léo, a moça ali no Coió abriu um salão, falou que é pra eu te levar lá porque você não sabe o que você fez na vida dela. É pra eu te levar lá porque ela quer que você vá lá visitar. Então, assim... Mesmo sem ter muita força, sem ter muita estrutura, a gente conseguiu mudar a vida de algumas pessoas. A gente sabe que é muito difícil mudar o mundo. A gente não vai mudar o mundo, né? A gente... uma andorinha só não faz verão. Mas você começa a mexer em algumas coisas, você começa a transformar a vida de algumas pessoas, a gerar mais oportunidade, gerar capacitação, que eu acho que não existe nada mais digno, né, do que um emprego, do que o cara se sustentar a família dele, tentar dar uma qualidade de vida melhor para o seu filho, para sua esposa, para o seu esposo, através do trabalho. Então eu acho que é isso que eu tento buscar, né? E eu não vou parar por aqui, não. Tem que seguir um pouquinho mais à frente pra gente tá alavancando ainda mais o nosso trabalho, entendeu? Não, tá de parabéns, porque é gratificante para um pai, uma mãe, ver um filho
e ver a pessoa que ajudou o filho a crescer, né? Isso, e para você que está ali, às vezes, nessa tristeza, cabisbaixo, receber esse gás, Não, pô, fundamental, não tem outro... não tem o que falar, cara, é top demais. Mas eu vou falar para você que na área da política abriu porta para algumas pessoas. Você acabou conhecendo muita pessoa, né? Sim, e sim. eu vi que você foi até na casa do Bolsonaro, né? Sim. Esteve lá pessoalmente. Como foi esse caminho, assim? Como você chegou até lá? Como que é o Bolsonaro pessoalmente? Cara, é um cara como a gente. Aqui, fiquei batendo papo com ele assim. Lógico que a gente tem muito respeito, né? Afinal de contas, presidente da República, foi presidente da República e acho que vai ser de novo. Mas é um cara assim como a gente, brincalhão pra caramba, humilde e super acessível. Quando que você imaginava você ir na casa do presidente da República? Olha que loucura isso. É verdade. Para pra pensar. E você vê que o cara é diferente. Aquele cara ali tem alguma coisa diferente e já demonstrou isso. Você goste ou não goste dele, é inegável que ele é um fenômeno. Mas tive lá a política... Pelo fato de eu estar presidente do PL Jovem aqui em São Gonçalo, e o presidente Bolsonaro é do PL, né? Ele é presidente de honra também do PL. A gente conseguiu construir relacionamento, que é natural da política, e a gente conseguiu ir à casa dele no distrito de Angra dos Reis, que é a Vila Histórica de Mambucaba. Tive com ele também em Brasília, no escritório dele lá no Partido Liberal, na sede do Partido Liberal lá em Brasília. Então é um cara assim como eu e você, um cara de carne e osso, que tem os seus momentos também, como eu falei, né? Às vezes um dia meio ruim, um dia meio triste, mas em sua maioria é um cara que entende muito de política. Às vezes, lógico que é aquele cara militar, né? Que às vezes não poupa as palavras, né? É um cara que é muito, muito genuíno, muito verdadeiro, né? Chegou na presidência assim e nada nem ninguém vai mudar esse jeito dele. Mas é um cara que eu tenho admiração pelo que construiu na política. Hoje, não tem jeito, é o maior político do Brasil, é a maior figura política do Brasil, é o que tem capacidade de mobilização, de lotar Copacabana, de lotar a Avenida Paulista, aonde ele vai, até quando ele ficou internado agora, teve festa, né? Então, assim, eu acho que do outro lado é difícil de fazerem isso. Por exemplo, o presidente Lula não sai às ruas, tem dificuldade de mobilização. Quando vai à praia, fecha a praia? Não, tem que ser ali no privativo, anda mais no exterior do que no Brasil, assim, para andar nas ruas, com o nosso dinheiro, lógico, vale lembrar. Mas aqui ele não tem, sabe, não consegue mais ter essa admiração assim do povo, né? O presidente Bolsonaro é o ex mais amado do Brasil, né? O pessoal costuma dizer. Verdade. E eu concordo com isso. Então, assim, é um cara que admiro muito. É um cara que mudou um pouquinho a concepção de política no nosso Brasil e despertou muitos jovens também para política. Antigamente a gente ficava naquela de PT, PSDB, achando que ali tava que eram antagônicos e não era bem assim. Eu vou te falar que na realidade antigamente era proibido de falar de política. Antigamente, antes de Bolsonaro, ninguém falava de política, era proibido, era aquela visão que política não se discute. E eu acho que devido a essa pregação de política não se discute, que estamos onde estamos hoje. Sim. Mas depois que Bolsonaro veio, hoje você vai em qualquer lugar, tá o jovem conversando. De política. Às vezes até criança mesmo tá falando de política. Verdade. O advento das redes sociais também ajuda, né, para isso acontecer. Não é à toa que os partidos mais à esquerda, que têm um viés mais ditatorial, tentam a todo momento cercear o direito à internet, né? Aquele famoso controle social da mídia, como eles tentam propor. Então a internet possibilita que você não fique amarrado só na notícia do Jornal Nacional, como antigamente acontecia. Então hoje você tem as redes sociais, você tem Instagram, Facebook, TikTok, enfim, tem vários portais, tem YouTube, que você pode acompanhar, né, várias notícias. Então você tem um campo mais aberto e propicia um pouco mais o discurso, o debate, né? De você mostrar outras visões. Porque senão fica difícil quando você não tem esse tipo de ferramenta. Não é à toa que em países ditatoriais existe esse controle. Você não pode usar a rede social, por exemplo, na Coreia do Norte ou até em Cuba. Então fica mais difícil de você ter acesso à informação para poder entrar nessas discussões, nesses debates, né? E uma coisa que o presidente Bolsonaro até costuma falar,
Antigamente você não sabia quem era o ministro do Supremo Tribunal, você não sabia quem era o ministro da Fazenda, você não tinha essa informação. Hoje, então, você tem. Todo mundo sabe quem é Paulo Guedes. Hoje em dia, né, todo mundo sabe quem é o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Pessoal, essas coisas vieram mais à tona. O que é responsabilidade de cada um, aonde um tá usurpando um pouco do poder, tá passando um pouco do limite da real função dele. Então, essas informações, esse conhecimento chegou mais à população. E aí as pessoas começam a ter mais opiniões, né? Isso foi muito bom, né? Devido à anistia agora, você vê que... Você falou da Rede Globo, né? Você não vê que passou na Rede Globo, não passou. Nas canais abertos, na TV, não passa nada que acontece. E para você conquistar isso, ver isso, para saber disso, você tem que ir na rede social. Se você não ir na rede social, você não consegue. Verdade. Entendeu? É uma política que eu acho que tinha que acabar esse negócio. A rede social é uma ferramenta fundamental, mas tinha que ter uma cobrança maior para essas redes, televisão. Tinha que pagar um preço, porque não é possível, cara. Você vê que lotou aí a Copacabana, lotou lá em São Paulo e nada foi falado. É, verdade. E, inclusive, outros canais de rede fechada, por exemplo, Jovem Pan, sofreram com algumas represárias, digamos assim, né? Através do Supremo Tribunal Federal, algumas arbitrariedades. Por conta disso, de dar mais publicidade a esses acontecimentos. Então, realmente, a gente está vivendo num período difícil. Eu acredito assim, Flávio, uma ditadura... se você tem um sinal de ditadura, você vive numa ditadura. Lógico. Se hoje você tem políticos que são presos por falar... Uma questão básica aqui, parlamento. O parlamento vem de parlar, que é falar em italiano. Então, você não pode... E o deputado federal, ele tem ali imunidade para falar o que bem entender naquela casa. E aí, como é que você prende um deputado federal, que foi o caso do Daniel Silveira? Eleito pelo povo. Eleito pelo povo, pelo voto popular. Então, quando você tem um indício de ditadura, você vive numa ditadura. Logicamente que não esperem que, para haver de fato uma ditadura no Brasil, a gente precise que venha exército, aquela coisa, como a gente tem essa visão de antigamente. Mas são algumas pitadas, sabe? São aquelas doses homeopáticas, né? Como o pessoal diz. Que aí vai controlando, vai chegando, vão se infiltrando, vão se aparelhando em algumas instituições que antes... Que não tem não tem que ter esse aparelhamento, como por exemplo o Flávio Dino falou que a Polícia Federal estava a serviço do Lula. Como que uma polícia vai estar a serviço de um presidente, né, para poder ter algum benefício em relação a isso? Então, assim, isso são sinais de ditadura. Quando você tem políticos, quando você tem redes sociais, algumas que são caçadas, são sinais de ditadura. Uma das principais premissas de uma democracia livre é a livre imprensa. Você não pode ser boicotado por algo que você venha falar uma opinião sua. Existe a liberdade de expressão. Lógico que isso tem limites dentro da lei, né? Mas que você não tem que prender ninguém. Hoje a gente tem jornalistas que estão em outros países, brasileiros, estão exilados em outros países, ativistas políticos precisaram ir para outros países. O deputado federal, né, o próprio Eduardo Bolsonaro, ele tá lá foragido, né? Se isso acontece com foragido não, que ele tá bem lá nos Estados Unidos, mas assim, deixou de viver no país dele, abriu mão do cargo que foi eleito, né, um dos deputados mais bem votados do Brasil. Então, assim, são tempos difíceis que a gente tá vivendo, mas a gente tem que ter fé. Tem que ter fé e lutar. Não adianta ser... É a mesma coisa que a gente tava falando antes, né? Não adianta você só ter fé e não praticar a fé. Isso. Então a gente tem que ter fé e tem que lutar. Tem que botar a cara a tapa, tem que usar as redes sociais, tem que tentar conversar com as pessoas. Porque a política tá em tudo. Não adianta você achar que vai viver sem a política, porque a política tá em tudo. Você gosta de beber o seu café? Olha o preço do café. Você gosta de comer uma carne, um bom churrasco? Prometeram uma picanha e cervejinha. E a carne tá muito cara. Enfim, então a política tá em tudo. Isso tudo é a política. O dólar, o valor do dólar, o valor dos combustíveis, do gás de cozinha. Então, às vezes a pessoa fica ali, que eu não gosto de saber de política, que eu não quero. Aquele famoso isentão. O isentão também vai pagar a conta. É verdade. Eu falo que uma coisa que Lula não mentiu foi a respeito do café, que ele falou que ia ficar
que a picanha ia ficar no preço do café. Aí tá. O quilo do café tá 60, 70 reais no preço da picanha. Caraca, não cara. É? E pior que chegou ao valor, né? a gente consome um café com a qualidade ruim, né? Com certeza. Os grãos mais selecionados vão para fora do Brasil, são exportados. Mas a que ponto chegamos? Até o nosso cafezinho. Tá no preço da picanha. Meu Deus do céu, cara. Tá difícil. Um quilo do café é 70 reais, 80 reais. Tem café aí de 100 reais o quilo. Tá difícil, tá mas horrível. tá caro, é só não comprar. É. Qualquer coisa não compra que tá tudo certo. É verdade. Mas voltando lá por jovens, né, que a gente foi falando, né, sabendo que Bolsonaro foi um cara que começou na política e fez a galera gostar da política, falar de política. Sim. Nós tivemos também o Nicolas, né, Nicolas Ferreira. Sim. E você acha que ajudou, como o Nicolas entrando na política e fazendo esses vídeos, fazendo tudo o que ele faz, esse movimento grande, o jovem está aderindo mais à política? Sim, com certeza. O Nicolas é um fenômeno, né? Assim como o presidente Bolsonaro. É um cara que tem um poder de comunicação muito grande, consegue se comunicar muito bem, consegue explicar alguns temas difíceis de maneira didática, de maneira mais fácil, de maneira que o público consiga entender, né, mais rápido. Parece que nasceu para isso, cara. Acredito muito que vai ser presidente do Brasil. Ainda não tem idade, né, para concorrer, mas acredito que futuramente será presidente do Brasil. É um cara muito preparado. Tive contato com ele também, alguns contatos. Tive num evento que teve em Niterói. Tive em Brasília também. É um cara muito preparado. Papai do Céu vai preparando aquele garoto ali. Você vê que ele é diferente. Ele é diferente. E outros Nicolas Ferreiras vêm surgindo pelo Brasil. Inevitavelmente, né? Acompanhado aí por essa onda. Não vai ser uma pessoa ou outra que vai mudar o rumo do Brasil, mas esse despertar tem acontecido. E eu acredito que Deus tem levantado alguns homens e mulheres também de Deus para poder mudar um pouco esse cenário, sabe? E o Nicolas, sem dúvida nenhuma, é um jovem levantado por Deus, acredito eu, sabe? Tem feito a diferença, né? Tem feito a diferença, tem aberto, né, os olhos, não só do jovem, mas da população em si, de maneira geral, né? Ele é o deputado federal mais votado do Brasil, mas acredito eu que a gente pode anotar o dia de hoje aí, acho que vai se tornar, se não sofrer nenhum tipo de boicote, né? Vamos falar de maneira geral, no campo da política, ele com certeza será presidente do Brasil. Eu boto fé nisso aí, porque é um cara realmente preparado ali para política, sabe? Para a vida pública. É uma boa referência. Como eu falei no início, o jovem está carente de boas referências. Às vezes tentam prejudicar ele em algumas coisas e quando ele sai, às vezes no encontro de jovens, o jovem abraça ele de uma maneira ali que as pessoas de esquerda não conseguem entender muito bem, né? Mas acredito eu ali que ele tem um futuro muito grande, cara. Bem. Não só futuro, é aquilo, né? Hoje a gente vive esse momento difícil e como ele mesmo diz, o Nicolas diz, o presente pode ser dele, o presente hoje, né? Mas o futuro é nosso. Então, acho que não só o Nicolas, existe uma gama bacana ali de novos parlamentares, novos jovens que Deus tem levantado para mudar um pouquinho o rumo do nosso Brasil. Mas vem cá, qual é o desafio que o PL está com o jovem hoje? Qual é o desafio de fazer o jovem entrar para a política, se filiar a um partido? Qual é a dificuldade que você está notando hoje? Muito importante sua pergunta, Flávio, porque, como você mesmo disse, antigamente os jovens não falavam sobre política, né? E hoje já falam de política. E eles buscam espaço para poder, uma ferramenta para poder se desenvolver na política. Então hoje o PL Jovem, né, na direção do Carmelo Neto, que é o presidente nacional do PL Jovem, e aí tem os presidentes estaduais, que hoje o presidente estadual aqui do Rio de Janeiro é o Rafael Satier, que é vereador na cidade do Rio de Janeiro, que é muito meu amigo, a gente é amigo antes disso, né? Pessoa que eu confio, e eu tô presidente aqui do PL Jovem no município de São Gonçalo. E o desafio é a gente criar ferramentas, criar plataformas para o jovem poder se desenvolver, fazer aquela política de base ali, né? Se desenvolver em debates, se aprofundando em estudos, estudando não só as questões do conservadorismo, como defesa da propriedade privada,
defesa do agronegócio, contra as drogas. Não só isso, mas também estudar as armas do inimigo. Você precisa estudar como eles atuam, né? Então, o desafio hoje é criar esse ambiente, criar essa ferramenta para o jovem conservador ter um local de desenvolvimento, sabe? A esquerda no Brasil, o comunismo, o socialismo no Brasil, vem de muito tempo. Inclusive, um dos primeiros partidos socialistas foi formado aqui do nosso lado, em Niterói. Isso eu estou falando da década de 20. Então, tem muito tempo. Então, eles estão mais, assim... Existem hoje esse aparelhamento, querendo ou não, o governo Lula, o 1 e o 2, e o governo da Dilma também, serviu para aparelhar bem as universidades federais, aparelhar bem aonde o jovem está, por exemplo, na cultura, na música, no cinema, nas peças teatrais. Então, o nosso objetivo é mostrar que existe um outro lado. Que o jovem que não concorda com aquela... Por exemplo, na Universidade Federal hoje, se você tiver um pensamento um pouco diferente do que a maioria ali, você é visto como um patinho feio da história, né? É verdade. E aí você começa a ter, às vezes, uma professora que começa a pegar no seu pé, um professor começa a pegar no seu pé. Eu, por exemplo, fiz faculdade de comunicação, que em suma é uma faculdade de esquerda, né? Muita gente dessa área de comunicação já vai por esse lado. E fiz no Rio, fiz em Botafogo, na faculdade Hélio Alonso, na faixa. Então ali é um berço da esquerda, onde Chico Alencar ia fazer campanha, Marcelo Freixo ia fazer campanha. E eu não concordava com aquilo. Tinham lá palestras, aquela coisa, né, de faculdade. E olha que era uma faculdade particular, não era uma faculdade pública. Então imagina o que acontece na faculdade pública. Então o jovem que se incomoda, ele precisa ter um lugar também de fala para se desenvolver, que não seja aquele ambiente ali. Aquele ambiente que muitas vezes é um ambiente de promiscuidade, um ambiente de drogas. Infelizmente existem alguns casos que a gente acompanha, o jovem começa na faculdade federal e sai de outra forma, totalmente diferente. A menina sai com o cabelo no sovaco, sai usando droga. A gente não pode generalizar, né? Mas isso acontece. E se você visitar aqui em Niterói a sede ali da UF, Universidade Federal, irmão, parece que você tá num... Eu não consigo nem descrever, cara. Parece que você tá na Crocolândia. Então, assim, a gente precisa mostrar que existe outro lado. A gente precisa mostrar que essa inversão de valores precisa ter um basta, ter um fim. A gente não pode fazer com que aquele jovem ali ache que aquilo ali tudo tá certo, sabe? A gente precisa mostrar que existe outro lado. A gente precisa mostrar que existe... Porque assim, ô Flávio, ninguém quer andar sozinho no recreio, né? Quando você era no colégio, você queria andar sozinho? Não. Você quer andar em grupo. E aquele grupo não pode ser só esse grupo da farra. Isso. Desse lado mais... Então, tem outros grupos também. Então a gente precisa incluir esse jovem no grupo que ele possa se desenvolver. Aproveitando que estamos falando dos jovens, o que já tem em São Gonçalo, tem feito já alguma coisa sólida para o jovem? O que o PL tem feito para resgatar esse jovem em São Gonçalo? Em relação ao trabalho com a juventude do PL, ano passado a gente teve as eleições, né? Então a gente tentou mobilizar ali, a gente assumiu o PL já jovem bem próximo das eleições. Então a gente tentou mobilizar o jovem para as pautas conservadoras, né? As pautas do PL. E agora o que a gente tem feito é tentando acompanhar as orientações do novo presidente estadual, Rafael Sotier, onde a gente vai fazer um evento aqui, que é o PL sobre rodas. A gente já está trabalhando em cima desse evento. Com o PL sobre rodas é onde o PL, a nível estadual, ele visita algumas cidades. E São Gonçalo será a primeira cidade. Legal. Como a gente aqui tem uma sede do Partido Liberal, que fica ali no centro de São Gonçalo. Tem o prefeito, né, que é do PL, tem o deputado Douglas, o deputado Altineu. Então, a organização do Estado entendeu que São Gonçalo seria bem importante para começar esse projeto. Então, eu ainda não tenho a data, mas a gente vai fazer um grande evento aqui na cidade de São Gonçalo, do PL Jovem, onde a gente vai estar fazendo algumas oficinas, explicando de fato, né, essa inserção do jovem para a política, filiando jovens também. E qual o critério que o jovem tem que ter para se tornar, se filiar ao PL? Hoje o jovem precisa ter 16 anos, né? Mínimo 16 anos. Pega de 16 a 35 anos o PL jovem.
Então, com 16 anos hoje, você já pode ter trabalho eleitoral, né? Você já pode votar opcionalmente, Mas 16 até 18 anos. Tem algum tipo de valores para poder participar? Não, zero. Zero. Valores que eu falo não de dinheiro, tô falando de valores da pessoa. Sim, da lógico, pessoa. lógico. Entendi. Vocês vê isso, corre atrás para saber, pesquisa a rede social dessa Então, pessoa, como que funciona? hoje o PL tem um decálogo, né? Que são 10 mandamentos ali do PL. Em suma, tá seguindo ali as bandeiras do partido, né? Ser um cara patriota, ser uma pessoa ali que preze pela família, né? Enfim, que seja a favor da propriedade privada, que acompanha ali as ideias da direita, né? Mas muitos acabam buscando um espaço e no decorrer dessa caminhada acabam se desenvolvendo mais através dessas pautas, né? Então hoje, por quem acompanha também o trabalho do prefeito Capitão Nelson, que queira participar mais da política, o PL Jovem acaba sendo uma ferramenta, uma área ali de atuação para aquele jovem poder se desenvolver, entendeu? Entendi. E você como líder do PL, qual é o seu maior desafio que você tem e até onde você quer chegar? Eu acho que a gente quer chegar num número de filiados, né, bacana, jovens, né, do partido. Que a gente consiga, de fato, ter ali uma grande massa, né, aqui na nossa cidade de São Gonçalo. Mas o desafio maior é alertar o jovem, né, dos perigos aí da esquerda, né. Nas eleições de 2022, teve uma cantora, Anitta, que promoveu ali uma campanha, né, de que o jovem tirasse título de eleitor. Ela falou que o jovem ela só ia tirar foto com o jovem nas ruas se tivesse o título de eleitor. Isso de 16 a 18 anos. E aí, nas contas lá do partido lá, em Brasília, acredita que 2 milhões de jovens... Nas contas não, isso é o Tribunal Superior Eleitoral tem essa informação. 2 milhões de jovens tiraram o título de eleitor através dessa campanha. E a diferença exatamente do Lula pro Bolsonaro, lógico que não foi só por isso, né? Existiram vários outros fatores, até... enfim... que a gente tem as nossas dúvidas, né? Mas a vitória foi por 2 milhões de votos. Então a gente precisa tentar mais o jovem pra política. Assim, não pode ser só oba-oba, não pode ser só pão e circo, não pode ser só essas coisas fúteis, né? A gente precisa apresentar realmente as coisas que a política pode nos trazer. Se você pretende ter uma família, se você pretende ter um filho, se você pretende se você tem a sua empresa, você precisa saber ali das coisas da política, né? Então a gente precisa antenar mais esse jovem, né? E esclarecer ali das pegadinhas, das armadilhas, né? Que a esquerda, muita, né? as cascas de banana que a esquerda joga por aí. Entendi. Agora, como coordenador da juventude em São Gonçalo, o que já tem feito por jovem? O que está impactando no jovem São Gonçalo hoje como coordenador? Isso, só para explicar essa diferenciação, né? Para quem está assistindo a gente. Lógico que os dois trabalhos são voltados para a juventude, mas eu tenho um trabalho partidário, que é um trabalho do PL Jovem, certo? Como eu estou explicando aqui com o PL Jovem de São Gonçalo, como presidente. E hoje eu estou como coordenador da juventude de São Gonçalo. Em São Gonçalo existe uma coordenadoria da juventude, que ela é incluída na assistência social, na pasta da Secretaria de Assistência Social. E o nosso objetivo é fazer políticas públicas para os jovens. Em sua maioria, o nosso objetivo é colocar o jovem no mercado de trabalho. Então a gente tem feito algumas parcerias para gerar mais oportunidade para o jovem, para incluir o jovem no primeiro emprego. A gente fez uma parceria recentemente com a Firjan, com algumas bolsas de alguns cursos, por exemplo, curso de robótica, que é um curso muito bacana, que às vezes a gente fala que o robótico vai fazer robô. Não, não é só isso, né? Existem muitas coisas ali que são transmitidas dentro desse curso, como, por exemplo, questões de física, de química, de matemática, até de redação, porque não adianta você ter um bom robô e não saber apresentar aquele bom robô, até de questão de falar em público, do jovem se desenvolver. Então é um curso bem bacana que a gente conseguiu essa parceria. Também conseguimos uma parceria de um curso de pesquisa científica. A gente está estimulando o jovem a estar pesquisando, ainda mais hoje com o advento das redes sociais, da internet, da inteligência artificial.
Então, questão de impressão 3D. Então, a gente tem conseguido algumas parcerias nesse sentido. E a gente tem parcerias também com o CIEE, por exemplo, que é quem regula o jovem aprendiz. Então a gente cada vez mais quer com que empresas estejam contratando jovens para a gente passar essa experiência, essa primeira experiência para o jovem, né? É uma experiência remunerada. Então é importante para o jovem não só tá praticando, tá amadurecendo, né? Nessa migração de jovem para adulto, né? Do colégio para faculdade ou então para uma outra atividade na vida adulta, mas também está sendo remunerado. Então isso é importante. Então a gente tem feito algumas parcerias também na área do esporte para tentar inserir o jovem no mercado de trabalho, sabe? E como que tá fazendo? Como é feita a peneira para jogar cada jovem no seu local ali? Como é feita essa peneira? Geralmente existe um teste vocacional, né? Numa conversa com um jovem assim, você consegue perceber o que ele quer da vida, sabe? Alguns têm aptidão para uma coisa, para a área do esporte, outros têm para a área da cultura, outros pretendem até uma carreira militar. Então, assim, é a questão da gente conversar e tentar ter uma percepção daquilo ali para onde a gente vai encaminhar esse jovem, sabe? Entendi. Poxa, não, quero um jovem aprendiz. Então, poxa, a gente tem o CE, que é um parceiro, vou te encaminhar aqui para você se inscrever numa vaga aqui e tentar concorrer pro jovem aprendiz. Ah, não, quero fazer um curso técnico. Pô, a gente tem uma parceria aqui com o Firjan, vamos tentar colocar você aqui. Então, a ideia é essa, a gente tentar orientar o jovem para ele entrar no mercado de trabalho. Lógico que o trabalho com o jovem, existe uma série de coisas, né? Mas a gente acredita que a gente precisa trabalhar para capacitar esse jovem para ele estar preparado para o mercado de trabalho. Então, esse eu acho que é o principal desafio aí, é o que a gente tem mais buscado fazer. E onde é a sede hoje da Coordenadoria Jovem? Então, hoje fica no terceiro BI, no antigo terceiro BI ali no bairro da Viana da Cruz, onde tem a Secretaria de Assistência Social. Só que a gente está tentando migrar para um outro local mais ao centro da cidade para ficar melhor o acesso. Então, muito provavelmente, em breve a gente vai estar no centro da cidade, mais precisamente no Shopping Partage. Então, a gente está correndo atrás. É difícil, porque trabalhar com um jovem não é tão fácil, né, cara? Com certeza. Ainda mais o cara ali em construção e tal. Mas a gente tem buscado ferramentas, né? Buscado trabalhar para gerar mais oportunidade para o jovem gonçalense. São muitos jovens, é um trabalho muito sério que a gente faz. Se você parar para pensar e ver quantos jovens que precisam de uma oportunidade, sabe? Uma oportunidade, às vezes, até de estudar, uma oportunidade de trabalhar. Às vezes o cara é um atleta. Recentemente, por exemplo, teve um caso de um casal ali na Covanca, que a casa pegou fogo. Não sei se você soube dessa história. Eu soube dessa história. Então foi um caso de grande comoção. E o jovem, o marido, né, da menina, é um barbeiro e perdeu algumas coisas. Então a gente conseguiu ajudar em algumas coisas. A menina era uma atleta, né, de luta greco-romana, que é uma questão muito peculiar. Então ela tem alguns campeonatos que são fora do estado e até fora do Brasil. E ela perdeu os documentos dela. E aí, como é que faz para poder competir? E ela recebia Bolsa Atleta a nível federal. Então, ela precisa ir ao campeonato, porque senão ela não ganha bolsa. E ela sustenta a casa através da bolsa. Então, é um caminho. Vários casos têm as suas características. Então, a gente resolveu para poder, no primeiro momento, estar resolvendo os documentos dela. Ela poder ir para o campeonato. Porque o campeonato, o prazo é curto e você sabe que o documento não é tão rápido assim de ser tirado. Então, a gente tenta trabalhar, por exemplo, na assistência social a gente tem essa questão de documentação, que é uma questão de cidadania também, né, da população. Então a gente tenta criar meios para resolver aquele problema ali, e casos como esse aparecem todos os dias. E além desses problemas, eu tenho certeza que aparecem alguns jovens também com alguns tipos de problema mental, né, psicológico, alguns problemas que foi afetado devido a algum problema lá na infância. Sim. E como é tratado isso lá? Tem alguma pessoa específica? Como funciona essa parte lá? Então, hoje, o meu amigo Flávio, realmente o jovem, o mal dessa geração é ansiedade, depressão. Hoje a gente tem o jogo do tigrinho, que serve de nada, só traz aquela questão emergencial ali de um prazer momentâneo, né? Um pico de dopamina. Eu tenho estudado um pouco sobre isso. Então o jovem tem
procurado esses picos de dopamina, né? De prazeres momentâneos, né? Infelizmente. E a gente precisa se atentar a isso, e são causadores de problemas realmente, problemas emocionais, né? Então, hoje o município tem algumas pessoas para atender esses casos. Na Secretaria já de Saúde. Então a gente tenta entender o caso do jovem e tenta encaminhar Então, para as pastas. Parceria em várias secretarias. Total. Né? A coordenadoria de juventude, ela é vinculada diretamente à assistência social, porém ela precisa fazer política com o município como um todo, sabe? Por exemplo, com a cultura, o jovem que quer se desenvolver, que é um músico, que é o que tem uma apresentação ali artística, um trabalho artístico. A gente precisa correr atrás da Secretaria de Cultura. A gente tem um jovem com um problema de saúde, às vezes de atenção básica. A gente precisa fazer os contatos. Por exemplo, vou te dar um exemplo agora. O número de jovens com acidentes de moto tem crescido muito em São Gonçalo. Né? A gente teve o caso, infelizmente, do Léo, que veio até aqui, um xará que veio até aqui o programa. Era um cara que não era já tão jovem, e infelizmente teve esse caso. Teve um caso recentemente na BR, que uma moça até chegou a mandar uma mensagem, foi vítima de um acidente ali também, enfim, uma imprudência também daquele motociclista. Enfim, e o caso com acidentes de moto em relação aos jovens tem crescido muito. Então a gente vai entrar agora num trabalho de conscientização nesse sentido, sabe? Da questão da moto, né? Dos acidentes causados através de acidentes, de mortes causadas através de acidentes por moto e automobilísticos também. Então a gente precisa conscientizar. Então isso aí já é uma parceria com a Secretaria de Comunicação, da Secretaria de Trânsito, de Transporte, enfim, a juventude precisa ter uma integração com as demais pastas, né, do município para poder desenvolver o trabalho. A gente tem feito muito trabalho junto ao desenvolvimento econômico também. A gente vai fazer um evento de jovens empreendedores da cidade. A gente reunir esses jovens, essa gama de empreendedores jovens, para estar desenvolvendo ali network, estar conversando entre si, que às vezes um consegue ajudar o outro. A gente criar essa corrente, sabe? Isso é muito, muito bom. Sim, então a ideia é trabalhar política, né? Lógico, para o jovem. O jovem tá ali em constante movimentação, então cada um tem o seu problema, a sua característica, o seu desafio, e a gente tentar usar, né, das pastas da prefeitura para resolver esse problema do jovem, entende? Então, eu quero dizer que você está surpreendendo, está de parabéns por esse trabalho. Tenho certeza que só a crescer, o São Gonçalo só vai crescer com isso, né? E gostaria que você desse um recado, olhando para essa câmera, um recado para o jovem hoje aí. O recado que eu daria, sim, pro jovem tentar usar mais o tempo para coisas benéficas, né? A gente, como eu falei, a gente tem hoje a internet, que ela pode levar a gente para um caminho mais complicado, né? O acesso à informação, ele é bom e ruim de certas formas. Se souber usar, não tiver acompanhamento. A gente tem um problema sério hoje dos jovens do Brasil com a questão das apostas online. Isso é feito para você perder, cara. Isso não é feito para você ganhar. Isso é feito, uma hora você vai perder. Você pode até ganhar momentaneamente, mas você vai perder. Entendeu? Então, a gente precisa estar atentando o jovem mais a isso. Buscar boas referências. Eu não quero ser, Flávio, aquele tiozão chato que chega, olha, poxa, você tem que fazer isso. Não, quem sou eu para falar alguma coisa? Hoje eu tenho 30 anos, sou pai, tô um pouco mais maduro, mas eu já tive a cabeça de um mais jovem. E a gente sabe desses desafios, a gente sabe desses problemas que o jovem enfrenta. O que a gente precisa fazer com a nossa experiência, que a gente vai adquirindo um pouco, é tentar encurtar os caminhos para esse jovem não precisar quebrar a cara para poder tomar um outro caminho, sabe? Então a gente tenta criar atalhos que facilitem, que não sejam atalhos que vão criar problemas, vão criar traumas. Então, assim, existe uma questão também, Flávio, que é bacana de falar pro jovem, que é uma questão, posso dar exemplo bíblico também, que um abismo gera outro abismo. Essa é uma questão bíblica. E outra coisa, cara, se você fizer uma má ação, essa má ação que você tiver vai gerar um efeito dominó de más ações. Assim como você tiver uma ação boa, isso vai gerar uma cadeia de ações boas. Vou te dar um exemplo. Você tá na academia, você entrou na academia, tá lá malhando lá. É uma boa ação, você tá fazendo uma prática de uma atividade física. Ou não precisa ser academia, sei lá, entrou numa luta.
automaticamente você vai dormir mais cedo, você vai acordar mais cedo, você vai se alimentar bem, porque você vai querer estar mais bem preparado, você vai ali ter a questão hormonal, que vai te ajudar, você vai conseguir liberar, né, alguns hormônios que são bacanas através de atividade física, esses prazeres, né, sabe, depois que você joga aquele futebol, que você dá aquela malhada, você dá aquela corrida, Relaxada boa. dá aquela relaxada, isso. Então, através de uma ação, você consegue ter várias outras boas ações. E uma má ação é a mesma coisa. Você tem uma má ação, irmão, você tá 4 horas da manhã, na rua, ou num baile, alguma coisa, pra dar uma M ali, nada custa. Isso é a tendência. Vamos trabalhar com probabilidade. É grande. É grande de acontecer um problema, sabe? Sei lá, você sai de moto, aí tem um acidente. Deus me livre e guarde, né? Mas a gente precisa tentar o jovem. Um assalto. Aí você tá um amigo que tá usando droga. As más companhias, né? Então, assim, tenta fazer boas ações com você mesmo, sabe? Não existe nada mais importante pra você do que o seu corpo, né? Então, assim, através de uma boa ação gera uma outra boa ação, e aí você começa uma cadeia de boas ações. E também do lado ruim também. Por que às vezes o jovem da igreja, Flávio, além da questão espiritual e religiosa, ele depois que entra na igreja, parece que tudo começa a dar certo pra ele? Ele começa a ter a visão diferente do que tinha lá fora, né? Começa a ter a ajuda de pessoas, exato, né? Igual a companhia, você, com uma visão, e as companhias, você muda bastante. Existe uma pesquisa que diz que você é a soma das 5 pessoas que você mais tem contato. Isso. Então, assim, se você tiver com pessoas que te inspiram, te motivam, que você consegue extrair alguma coisa que seja benéfico para sua vida, logicamente que você vai avançar, naturalmente você vai avançar. Entendeu? E a mesma coisa na forma negativa. Se você tiver ali com mais companhias, hoje eu fiz isso, fiz aquilo, aí droga, aí beber, aí tá dando grau de moto de maneira imprudente. Lógico que a gente sabe que existe locais apropriados, né, para essa típica de manobra, né? Mas tá na rua, entendeu? Um problema gera um problema, uma coisa boa gera outra coisa boa. Esse é o recado que eu queria dar pro jovem aí. E que possam nos procurar, sabe? Que se tiverem o endereço aí, a rede social, deixa o endereço da coordenadoria, novo, que eu vou pedir para colocar aí no rodapé. O meu Instagram é @leonardoleão. Né? Eu utilizo bastante o Instagram por lá, eu procuro colocar vídeos, dou minha opinião política e também falo dos nossos trabalhos relacionados à juventude, de tudo um pouco. Tem um pouco da minha vida pessoal também, tem meu filhinho lá, pra vocês verem. E a coordenadoria hoje, como eu te falei, fica no 3º BI, ali na Venda da Cruz. Eu não tenho o endereço precisamente aqui, mas depois vocês podem colocar aí. Mas fica ali no 3º BI. Tem alguma rede social da coordenadoria? Não tem. É direto no local. Na prefeitura, Pra gente, porque o que acontece? A Secretaria de Comunicação do governo determinou que não fossem criadas várias redes sociais. Então a gente decidiu fazer só uma, né, no caso da prefeitura mesmo, para poder todas as informações estarem ali e ser uma rede fortalecida. Então todos os acontecimentos ali, as parcerias que vão sendo fechadas, são publicadas não só no Instagram, nas redes sociais da prefeitura, mas também no site da prefeitura. Legal. Que acaba sendo um canal de comunicação bacana. E é isso, cara. Então é isso aí, galera. O recado tá dado. O nosso amigo, o Leão, já deu o recado dele. E vamos fazer boas ações. Esse é o recado. Boas ações para você não ter problema no futuro. Assim, Flávio, deixar claro, não sou o dono da razão, não sou perfeito, sou cheio de falhas também, assim como qualquer pessoa, perfeito só Jesus Cristo. Mas a gente tem uma concepção, a gente tem uma coisa pra poder passar, pra tentar passar pra essa rapaziada mais jovem, né, cara? E respeitar pai e mãe. Enfim, eu não quero ser esse tiozão chato, sabe, irmão? Porque senão você fica aquele... Não, porque eu sou o cara, que eu sou perfeito. Não é isso, não é isso. Eu tenho tentado melhorar todos os dias também. Mas um recado que eu acho que é bacana é esse que a gente tava falando, cara. Uma boa ação gera uma outra boa ação. Isso eu tô falando pra sua vida mesmo. E uma má atitude, uma má escolha, às vezes você acha que não vai dar em nada, mas você tem uma má escolha, aquilo ali vai causar um problema pra você mais na frente, cara. E a lei da semeadura, né? Também, do retorno, isso é natural.
Então, Verdade. acho que é bacana falar sobre isso aqui. E te agradecer, tá, irmão? Pelo papo, a gente já tá encaminhando pro final, né? Pela Isso. oportunidade aí, mais uma vez. Você é Nada. um amigo aí. Eu vou pedir você para pedir seu pessoal aí para seguir o Coruja Podcast na rede social. Sigam, por favor, o Coruja Podcast, esse projeto muito bacana do meu amigo Flávio, aqui em São Gonçalo, que tem trazido algumas pessoas de opinião, né, aqui para conversar. Eu acho muito bacana esse tipo de conteúdo nas redes sociais. Os podcasts têm crescido muito e a gente fica muito feliz com os podcasts de São Gonçalo também, que falem de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, né? Porque senão a gente fica muito preso lá em São Paulo, naqueles grandes podcasts. A gente precisa desses podcasts que estão iniciando para também a gente ter nosso lugar de fala, né? Como o pessoal diz, para poder falar aqui sobre a nossa região, sobre as nossas características. Então, vamos fortificar aqui, quem é daqui de São Gonçalo, vamos fortificar o Coruja Podcast aí, se inscrever, né? Isso, temos aí a campanha, né? Conhece a campanha já? A campanha da camisa? Da camisa da seleção, tá? Foi doada pelo jogador Jair Marinho Júnior. Tá? A camisa da seleção. Maneiro. Você que quer participar, é só se inscrever no canal. Aperta lá o sininho de notificação, se inscreve, que vai estar participando da campanha da camisa da seleção. E tem a bolsa de estudo ainda, da faculdade Fáceis, tá? São 10 bolsas, sendo uma de 100% e mais 9 de 40% na área da enfermagem. Aí, tá show bom? de bola. Então, não se esqueça, se inscreve no canal, em todas as redes sociais, e vai estar participando. Siga o nosso amigo Leonardo Leão. Isso aí. Não posso mudar o nome dele, que ele... Ninguém gosta, né? Mudar o nome, né? Mas é por causa do cantor, Leonardo Leandro, a gente acaba mudando o nome, né? Sim, verdade. Cara, foi um prazer imenso estar com você aqui. Obrigado por esse carinho. As portas estão abertas para quando você quiser entrar, vir, lançar alguma coisa, falar sobre a coordenadoria, falar sobre o PL. Obrigado. Tá? As portas estão abertas realmente para você aí, sua equipe, o que vocês quiserem. Coruja de vocês. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo pelo carinho também. Saiba que é recíproco, né? E vambora, cara. Vamos aí nesse projeto aí do Coruja Podcast. Muita luz pra você, muita força aí. Vambora que já deu certo, né? E pode contar conosco também aí, com a nossa galera pra tá ajudando a somar, né? Que acho que é muito bacana. A união faz a força. A gente junto... vambora. Isso aí. Então, ó, brigadão. Essa caneca é sua. Ih, show de bola, vou levar. Leva. Pra tomar um cafezinho. O café tá caro, mas a gente dá um jeito. Valeu. Tamo junto. Obrigado aí pelo carinho. Valeu. Woo!